Vamos falar sobre câncer? Um podcast do Oncoportal. Bem-vindos a mais um vídeo e conteúdo do canal Oncoportal, um canal de atualizações e debates sobre tratamento e cuidados do paciente com câncer. Então, eu sou Denis Jardim, sou médico oncologista, atualmente trabalho no Hospital Sírio-Libanês, aqui de São Paulo, e hoje nós teremos um tema muito interessante para debater. O tema hoje é sobre cuidados integrativos, como é importante para os nossos pacientes com câncer. E para isso eu tenho o enorme prazer de ter hoje um convidado conosco, Plínio Kutaiti, está aqui comigo. Ele é atualmente o coordenador do Núcleo de Cuidados Integrativos do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Então eu tenho certeza nós teremos uma conversa muito interessante. E para iniciar, eu gostaria de dar boas-vindas ao Plínio, agradecer a disponibilidade e também a oportunidade de a gente discutir esse tema. E para a gente dar início, Plínio, eu gostaria que você comentasse primeiro para os nossos ouvintes o que são cuidados integrativos, né? Qual o conceito dessa forma de abordagem? Tá bom. Denis, obrigado pelo convite. Acho esse um serviço muito importante, levar para o público um pouco de informação, de consciência, de contato com as diversas formas de se olhar para a saúde e para a doença, quando é necessário também olhar para isso, né? Eu acho que eu vou começar dando uma noção bem básica, que eu acho que é importante que seja dada, né? Quando a gente fala dessas práticas como yoga, meditação, tai chi, qigong, reiki, e etc., que são infinitas práticas aí, a gente muitas vezes não sabe como chamar essas práticas todas e nem como elas conversam com a nossa medicina mais convencional, mais ocidental. Então, tem 3 nomes que foram usados ao longo do tempo e que a gente deve aqui colocar já no começo da nossa conversa, né? Um nome é o alternativo, o outro é o complementar e outro é o integrativo. Então, tem quem chame de medicina alternativa, tem quem chame de medicina complementar, quem chame de medicina integrativa, ou cuidados alternativos, complementares e integrativos. Bastante antigamente, 30 anos atrás, 40 anos atrás, a palavra alternativo tinha um certo sentido, porque estava ligado a todo um movimento cultural que aconteceu na década de 60, né? E aquilo era uma visão de mudança de cultura, e fazia bastante sentido. Naquela época, esse tipo de prática tinha uma verdadeira guerra com a nossa medicina convencional. Eram paradigmas absolutamente dissociados, que não tinham diálogo nenhum. Com o passar do tempo, essa conversa foi acontecendo. Em vez de uma guerra, passa a ter um diálogo entre tudo isso, né? E a palavra alternativa começa a entrar mais em desuso, e a palavra complementar começa a ser uma palavra mais comum nesse meio. Então, essas práticas todas como um complemento do tratamento médico, né? Então, você vai usar uma massagem, por exemplo, uma técnica de relaxamento, para complementar um tratamento médico. Já nos últimos anos, Denis, nos últimos 20 anos, basicamente, a palavra integrativo foi tomando conta, né? E quando a gente fala integrativo, a gente fala de algo que é maior do que o complementar, né? A gente já parte da ideia de que a gente vai prestar atenção na integralidade da pessoa, que a gente vai atuar em todas as dimensões humanas dessa pessoa, né? E esse é um valor das práticas orientais e é um valor dessas práticas que a gente chama de integrativas nos dias de hoje, né? Essas práticas, normalmente, elas são práticas de autocuidado, originalmente, né, para preservar a saúde na sua integralidade. Olha esses 3 valores que aparecem aqui, né? Autocuidado, preservação de saúde e integralidade, né? Então, essa é a origem cultural das práticas como yoga, tai chi, reiki, jinshin jutsu e etc., né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, que essas práticas elas vão ser muito mais eficazes quando elas são usadas para preservar a saúde, e a gente não é muito bom de preservar a saúde.
A gente é mais reativo à doença do que proativo em relação à saúde, que é uma coisa que a gente pode mudar, né? Convocar as pessoas para se cuidarem, né? Serem cuidadas pelos profissionais quando é necessário, evidentemente, mas estimular o autocuidado também, né? E olhar para a integralidade, né? Então, quando uma pessoa tem uma doença, a parte, digamos, biológica, orgânica, ela está gritando, ela está precisando de uma atenção, evidentemente. Mas nós também temos uma mente, temos uma espiritualidade, temos as nossas emoções, nossas relações sociais, né? Nós temos uma energia, uma relação com o meio ambiente. Então, quando a gente fala de integralidade, a gente está pensando assim, precisamos cuidar de todas essas dimensões para que o biológico, o orgânico também responda melhor, né? Então, em geral, Denis, eu diria que tem um binômio que é muito importante aqui, né? Que é tratar a doença, porque isso certamente é necessário em algumas situações, claro, de doença, mas cuidar da pessoa na sua integralidade, né? Então, eu diria que os cuidados integrativos, de um modo geral, eles se voltam muito para esse cuidado, sabendo que o cuidado, né, centrado na pessoa, na sua integralidade, associado ao tratamento da doença, é um binômio, é um conjunto fundamental para o paciente, de modo geral. Perfeito, Plínio. E realmente, assim, a prática como oncologista, cuidando dos pacientes, tem demonstrado no dia a dia que efetivamente eu tenho visto pacientes que têm um grande benefício em, por exemplo, em melhora do controle de dor, em melhora de cansaço, em minimização, inclusive, de efeitos colaterais de uma quimioterapia, etc. E aí, eu ia passar para você. Você realmente tem visto esses benefícios na sua prática também, na sua vasta experiência? Você acha que tem alguma Ah, indicação melhor ou pior, ou mais específica para a gente tá bom. integrar as práticas de cuidado integrativo? Tá, isso é muito, muito boa o seu ponto de vista, a sua questão também, né? Aqui eu quero trazer o seguinte, que esses tratamentos integrativos, vou chamar dessa forma, eles têm dois benefícios maiores. Os benefícios específicos, e eu vou comentar um pouco sobre isso, para diversas situações como dor, depressão, insônia, ansiedade, né? Às vezes que são sintomas comuns no tratamento ao longo do tratamento oncológico, né? Mas tem outro benefício que é muito importante, que é o benefício inespecífico, global, integral, né? Toda vez que uma pessoa faz, por exemplo, uma técnica de relaxamento, ou uma meditação, uma yoga, toda vez que uma pessoa inclui isso na sua rotina de vida, não importa que idade que ela tenha, não importa que o diagnóstico que ela tenha, em que ponto do tratamento ela está, isso vai trazer melhores condições gerais para ela, globais. E com melhores condições globais, todos os aspectos do tratamento podem melhorar, né? Então, muitas vezes no tratamento integrativo, Denis, a gente não está pensando em tratar a dor, não é como a farmacêutica, né? A gente não está muitas vezes pensando em tratar especificamente a náusea. A gente está trazendo melhores condições gerais para a pessoa. E nessa condição, ela naturalmente pode reagir melhor ao que ela precisa reagir. Então, esse é um valor importante dessas práticas, ser um tratamento, um cuidado integral, saúde integral, e a gente cuidar dessa integralidade. O outro lado é, claro, no caso de dor, por exemplo, tem tratamentos que são mais eficazes, dependendo de que tipo de dor, evidentemente, né? Por exemplo, a acupuntura é um tratamento específico bastante eficaz para dor, mais eficaz do que Reiki, por exemplo, né? Então, na nossa rotina no Sírio-Libanês, a gente faz parte do comitê de dor, por exemplo, e a gente trata 75% dos nossos pacientes são oncológicos, né? Quando a dor é muito específica, a gente encaminha mais para uma prática de toque, uma prática como acupuntura, né? Um Jiu-Jitsu. Tem práticas que vão ser melhores para isso, né? Para uma depressão também. Agora, é sempre importante dizer isso que eu vou te dizer agora, né? Meditação não é medicação, né? A gente não pode tratar nunca essas práticas, por mais que existam 30.000 pesquisas sobre acupuntura, 25.000 pesquisas sobre espiritualidade, por exemplo, né? Mais de 20.000 pesquisas sobre práticas mente-corpo. Embora a gente tenha muita pesquisa,
A meditação não se comporta como uma medicação. A gente não tem como fazer os protocolos que são feitos baseados em pesquisa nas medicações, nos medicamentos de um modo geral. Então, tem um aspecto mais subjetivo nisso que a gente faz também, né? Então, eu não posso dizer que quando eu trato uma pessoa com Reiki, 20 pessoas com o mesmo diagnóstico, o mesmo tipo de dor, eu não posso dizer que a resposta para elas será a mesma. Eu sei que globalmente vai ser bom para todas, mas como cada uma delas vai reagir, eu nunca sei. Pode ser que uma pessoa precise de mais tratamentos do que outras, né? Mas um benefício que a gente vê muito grande aí no tratamento deles é incentivar o paciente ao autocuidado, a educar o paciente ao autocuidado. Então, eu não só levo o meu cuidado para aquele paciente, como eu procuro ensinar, às vezes, uma técnica de respiração, de relaxamento, de visualização, algo que possa ser absorvido, integrado na rotina daquele paciente, porque ele vai estar participando de forma ativa e responsável também no manejo dos seus sintomas, no manejo de toda a experiência que ele está tendo ao longo do tratamento oncológico, né? Perfeito. Acho que são mensagens fundamentais para a gente entender, poder justamente manter esse diálogo entre tratamentos e cuidados. E agora, um último ponto, enfim, a gente tem ali um centro de excelência, núcleo de cuidados integrativos no Hospital Sírio-Libanês, mas hoje, para as pessoas interessadas, como que está o acesso? É possível buscar cuidados integrativos nas principais capitais? Como que as pessoas Tá, devem, interessadas, ir atrás enfim, de procurar esse tipo de atendimento? tá. Olha, eu quero diferenciar assim, todas essas práticas integrativas, elas estão no mundo já há milênios, né? E mesmo nesse nosso tempo, né, no mundo contemporâneo, isso está em qualquer esquina a gente encontra um curso de yoga, de meditação. Então, sem dúvida, há muitas coisas boas nesse sentido por aí, mas a gente tem que ter critério para escolher onde que a gente vai. Se a intenção é que isso participe do seu tratamento oncológico, por exemplo, eu diria que é importante procurar profissionais que tenham o mínimo de experiência dentro, digamos, do contexto da medicina, dentro do contexto das instituições de saúde, né? E a gente vai encontrar isso em muitos lugares. No Brasil, por exemplo, no CID, no Einstein, na Beneficência Portuguesa, no Oswaldo Cruz, no São Camilo, 9 de Julho, né? E no SUS também, né? A gente tem uma Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, chama PNPIC, que leva, assim, número de milhões de atendimentos anuais de práticas integrativas no sistema de saúde, basicamente em atenção primária, né? Mas está em todo canto, né? É importante saber também que a gente tem isso na Clínica Mayo, em Cleveland, no MD Anderson, no hospital, no Memorial de Nova York, em todos os grandes hospitais hoje, um serviço integrativo está presente, com algum nome, às vezes com o nome de alternativa e complementar, ou complementar integrativo, ou mesmo de estilo de vida, né? Hoje existe isso no mundo inteiro, né, em grandes centros, em grandes clínicas, em pequenas clínicas, em pequenos hospitais também. Então, você que está, de alguma maneira, considerando a possibilidade de incluir isso no seu tratamento ou na sua vida para preservar a sua saúde, procura com atenção, tenha seus critérios, procurem profissionais que sejam experientes na área, né? Procurem profissionais que tenham, de alguma maneira, uma formação, né, e uma história que possam realmente trazer essas práticas para você como um suporte ao longo do seu tratamento. Excelente, Plínio. Que bom saber que agora isso já está bem disseminado e que tem locais estruturados para oferecer esse tipo de cuidado, inclusive no sistema público. Então, muito contente com essa mensagem. Então, eu gostaria de agradecer bastante, Plínio, a oportunidade, essa nossa conversa. Acho que os nossos seguidores, as pessoas que acompanham o Comportal ganharam hoje um conteúdo de extrema excelência. Então, muito obrigado. E agora deixo para você ali as considerações finais para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Tá bom. Eu vou dizer o seguinte, que saúde é um bem maravilhoso. Saúde, felicidade, que é a mesma coisa chamada de outra forma, né? Paz de espírito, né?
uma vida saudável, com felicidade, com desfrute, ela é muito importante. E ela é nossa responsabilidade. Somos nós, cada um de nós, que somos responsáveis pela nossa própria saúde. A gente vai ter ajuda de profissionais quando a gente tem necessidade, mas a nossa maior responsabilidade na vida é com a gente mesmo. Eu sei que isso não é parte da nossa cultura ocidental, tá? Mas isso é muito importante. Então, que a gente possa preservar a nossa saúde, se educar para o autocuidado, ter cada vez mais consciência de si mesmo, se conhecer melhor, né? E se instrumentalizar para criar uma vida plena de saúde integral, né? Um corpo saudável, uma mente aberta, presente, atenta, né? Um estado emocional humano, desfrutável, né? Um contato consciente com a espiritualidade, né? É da nossa responsabilidade. Então, que a gente possa, cada um, cultivar isso na sua própria vida. Obrigado, Plínio. Excelentes mensagens. Então, eu gostaria de encerrar e convidar todos que continuem acompanhando as mídias, os conteúdos, os vídeos, podcasts do Oncoportal e nos vemos em breve em mais um vídeo e mais um conteúdo. Vamos falar sobre câncer? Um podcast do Oncoportal.